Aleluia. A toda a igreja de Cristo, a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Mais uma noite no qual nos reunimos na casa do Senhor, com grande alegria e prazer, né? Porque é um prazer e uma alegria verdadeiramente estar aqui para aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus e assim o conhecendo ainda mais. Quero saudar os nossos irmãos internautas também com a paz do Senhor Jesus, que assim Deus possa vos alcançar através do ensino dessa palavra nesta noite, a sua vida aí no seu lar, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, né? Sabemos que para a palavra do Senhor não há fronteiras. Irmãos, hoje, como já foi dito aqui pelo nosso dirigente de culto, diácono Gabriel, estamos na lição de número 11 da nossa revista, aqui ministrada nas terças-feiras, no culto de ensino, que tem por título Melquisedeque abençoa a Abraão. Como ele tinha citado aqui, né, é um conteúdo um pouquinho meio extenso mesmo, porque tem ali alguns significados específicos, mas prometo que serei breve aqui aos irmãos e o mais claro possível para o nosso compreendimento. Amém? Irmãos, sendo assim, vamos dar início à nossa lição. Aleluia. Oi? Aleluia, glória a Deus. Para iniciar, temos o nosso texto central, que diz assim: E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Essa passagem está lá no capítulo 12, no capítulo 14 de Gênesis, especificamente no versículo 19. E aqui, como foi citado, né, durante a direção do culto, é quando vemos o exato momento que Melquisedeque, né, sacerdote do Rei Altíssimo, abençoa então Abraão. Né, e é interessante que nesse cenário, quando isso acontece, Melquisedeque abençoa Abraão trazendo pão e vinho, né? E isso tem um significado específico, é o que nós vamos ver um pouquinho mais lá à frente também. E Melquisedeque faz isso justamente para glorificar a Deus pela vitória que ele havia dado a Abraão, né? Abraão estava ali vindo de uma batalha, né? Uma batalha fervorosa, e nós iremos ver também um pouquinho mais adiante. Aleluia. Pronto, agora está aqui. Aí temos agora a nossa introdução também, né? Que diz assim: A história de Melquisedeque é tão breve que o autor sagrado pôde narrá-la em apenas 3 versículos. Aliás, nem biografia possui o misterioso homem. Sabemos apenas que ele era rei de Salém e sacerdote do Rei Altíssimo. Se a história é pequena, a teologia é grande. A importância de Melquisedeque faz-se plena com a encarnação de Cristo, que desde o Calvário exerce o seu sacerdócio junto ao Pai. O rei de Salém entra em cena quando sai ao encontro de Abraão, que vinha de uma renhida batalha para libertar Aló, seu sobrinho. E ali na antiga Jerusalém, abençoa no patriarca toda a nação israelita. Aleluias. E temos atenção aqui a essa última parte. Nesta bênção, você também foi incluído. Aleluias. Ou seja, o resultado desse acontecimento que houve ali entre Melquisedeque e Abraão, né, gerou resultados até hoje. Né, e esse resultado somos eu e você, somos nós aqui, aprendendo dessa palavra, né, e conhecendo a esse Deus. Aqui, irmãos, nessa introdução, já para esboçar um pouquinho ela aqui, nós vemos exposto aqui a primeira referência de forma direta a Melquisedeque, né? Que, por sinal, né, a primeira referência é onde acabamos de ver, lá em Gênesis, capítulo 14, né? Os versículos iniciais ali em diante, mas referente a Melquisedeque é o 18, o 19 e o 20, que é quando, então, Abraão, né, voltando de uma batalha, encontra ali em Salém o sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, que também era rei de Salém, e para que nós possamos entender um pouquinho do contexto, Abraão está ali naquele momento, voltando com grande alegria e regozijo, porque ele acabara de travar uma batalha. No começo desse capítulo 14, nós vamos ver ali uma guerra, né? Acontece então uma guerra de 4 reis contra 5 reis. Quedorlaomer, junto com mais 3 reis, né, enfrentam, se rebelam contra outros 5 reis. Só que no meio desses 5 reis, haviam 2 reis ali que nos traz atenção nessa lição, que era o rei de Sodoma e o rei de Gomorra. E essa batalha só foi travada porque Abraão foi em busca do seu sobrinho Ló. E o interessante é que nós, quando lemos essa mensagem, né, lemos essa passagem na Bíblia, nós vemos então, mas o que tinha Ló necessariamente a ver com isso, né, o meio desse intuito dessa guerra. E através da palavra do Senhor vemos que tem tudo a ver, porque
Ló, vemos ali, né, no capítulo 12, é quando Deus faz o chamado a Abraão, né, para que ele saia da sua parentela, vá até Canaã, então vai abençoar a sua geração, vai abençoar a ele também, e dali viria uma grande nação incontável. E no capítulo 13, só que logo seguindo no capítulo 13, vemos justamente a separação entre Ló e Abraão, porque eles estavam ali no mesmo local, só que a Bíblia diz que eles tinham muitas posses, riquezas e gado, e não era possível que eles coabitassem ali no mesmo lugar, né? Estava havendo confusões entre seus pastores. Então decidem, né? Abraão chega até Ló, então eles decidem se separar, cada um vai para um lado. Só que é interessante que Abraão permite a Ló escolher primeiramente o lado que ele quer ir, né? E Ló, se eu não me engano, vai ali para o Oriente. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que Ló, quando ele faz a sua escolha, ele passa a montar as suas tendas nas cidades da campina. E essas cidades da campina é onde ele começa a fazer as suas tendas, e isso se estende e vai até, aleluias, se estende e vai até Sodoma. Daí nós entendemos, né, o contexto desse acontecimento antes de Abraão chegar até Melquisedeque. Nessa guerra dos 4 reis contra os 5 reis, aleluias, aonde tinha esses 4 reis era onde estavam os reis de Sodoma e Gomorra. E com a vitória de Quedorlaomer, junto com os 3 reis sobre esses 5, é levado cativo o povo, é levado por consequência também Ló, e também os bens que haviam ali. Só que dessa guerra e dessa derrota desses 5 reis, escapa um homem. E esse homem vai então até Abraão e avisa Abraão que o seu sobrinho havia sido capturado. E o interessante e louvável na vida de Abraão, que nós já podemos ver aqui como exemplo para nós, é que Abraão, no mesmo momento, ele se prontifica então a ajeitar os seus homens. A Bíblia diz que eram homens da sua casa, ou seja, homens ali do seu rebanho, do seu convívio, e junta ali então 318 homens. E com coragem e muita fé, ele vai então enfrentar esses reis, Quedorlaomer e esses 3 reis. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele ganha essa batalha, aleluia. Por isso a grande alegria e regozijo de Abraão quando volta. Porque Abraão vai então contra esses reis de uma forma estratégica, num certo local, né? E ganha a batalha desses reis e traz tudo de volta. Traz seu sobrinho Ló, traz o povo e também os bens que foram saqueados. E é então quando chegamos exatamente nessa parte da nossa introdução. Ele voltando, vai ali pelos arredores de Salém, encontra então Melquisedeque. E é ali onde a Bíblia nos mostra, aqui em Gênesis 14, versículo 19 e o 20, que Melquisedeque, então, encontrando Abraão, indo até ele com pão e vinho, diz, verso 19 e o 20, e abençoou-o e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, como foi referenciado aqui na direção do culto, né? Foi ali, então, a primeira vez que é instituído, né, o dízimo, que é então entregue realmente o dízimo. E também a primeira vez que vemos a citação, né, e o aparecimento então de um sacerdote, né, através da palavra do Senhor. E vamos continuar aqui para nós entendermos. Então chegamos no nosso primeiro tópico, Melquisedeque, rei de Salém. Subtópico de número 1, que tem por título Rei de Jerusalém. Diz assim: a antiga Salém, cujo nome em hebraico significa paz, é identificada com a Jerusalém atual. O objetivo deste reino era promover a paz através da justiça divina, já que o nome de Melquisedeque traz este glorioso significado, rei de justiça. Nós vamos ver lá ao longo do capítulo 7 de Hebreus, né, quando descreve ali a pessoa de Melquisedeque. Portanto, sua função era difundir o conhecimento divino em toda aquela região, pois Israel ainda não existia como povo sacerdotal e profético do Senhor. Ou seja, aqui vemos a referência a um homem que já havia sido estipulado como sacerdote, que por sinal o primeiro sacerdote na palavra do Senhor, né? E também rei de Salém. Salém, então, uma região que posteriormente seria conhecida como Jerusalém, da onde então viria a nação do povo de Deus. Aleluias. Como diz aqui na nossa lição, o povo sacerdotal e profético do Senhor, ou seja, Israel. E o interessante é que aqui nós reparamos e podemos ver o cuidado de Deus para com o seu povo. Porque numa região que ainda nem era conhecida por Jerusalém, e a nação de Israel, porventura, nem habitava ali ainda, como a nossa lição diz, não existia,
Deus estipula um homem, né? Estabelecido um homem ali como sacerdote do Rei Altíssimo e rei daquele lugar. Então, quando pegamos os significados e juntamos um significado ao outro, rei de Salém, Salém significando paz, rei de paz. E o próprio nome de Melquisedeque com o significado de rei de justiça. Ou seja, antes mesmo que a nação de Israel existisse, Deus coloca ali e prepara aquele lugar através de um sacerdote, cujo significado seria rei de paz e justiça. Então, antes mesmo que a nação existisse e o Senhor escolhesse o seu povo, então, para dar continuidade, proclamando o nome do próprio Deus, aquele lugar é cuidadosamente, né, governado por Melquisedeque. E sabe o que é interessante, meu irmão? Esse então sacerdote do Deus Altíssimo governa então este lugar com as mesmas características do próprio Deus. Ou seja, o nosso Senhor Jesus, um rei de paz e um rei de justiça. Então, na sua vida hoje, é da mesma maneira. Quando nós tentamos, vamos imaginar algo, vamos planejar algo para nossas vidas, eu posso te garantir com certeza, através da palavra do Senhor, que Deus já imaginou muito além do que aquilo que você planejou. Aleluia. Porque Ele já tem tudo preparado, o local, o ambiente, a ocasião, a oportunidade que vai aparecer. Jesus faz isso tudo de antemão, para que quando você chegue a esse local, chegue no centro da vontade do Senhor, você possa viver tudo que Ele tem para a sua vida. Amém? Assim também foi com a nação de Israel. Seguindo um pouquinho mais adiante, nós vamos para o nosso subtópico de número 2, que tem por título Sacerdote do Deus Altíssimo. E diz assim: Melquisedeque foi o primeiro personagem da história sagrada a receber o título de sacerdote. É claro que, desde o princípio, houve outras ações sacerdotais, haja vista o oferecimento que Abel fez ao Senhor. No texto bíblico, ele é identificado como sacerdote do Deus Altíssimo, ao contrário do ofício de Arão, cuja continuidade era assegurada hereditariamente, e o de Melquisedeque é eterno. Com um único sacrifício, o seu ministério planificou-se. Sim, com a morte de Cristo, foi-nos garantida eterna redenção perante Deus. Está lá também na continuidade do capítulo 7 de Hebreus. E aqui vemos também, é onde nós vemos uma primeira referência que faz com que Melquisedeque seja ligado, né, ao exemplo de Cristo, né, o único sacerdote, o único sumo sacerdote perfeito em toda a terra, né? E isso nós percebemos através das características de como Melquisedeque exercia o seu sacerdócio, né? E o estudo mostra que, se nós formos estudar a palavra de Deus, né, podemos ver que, apesar de terem sido praticados, né, alguns rituais, algumas ações sacerdotais ali, como a de Abel, né, oferecendo sacrifício aprazível ao Senhor, então Melquisedeque o primeiro, né, a ser intitulado realmente como sacerdote na Bíblia. Ou seja, Melquisedeque era ao mesmo tempo rei de Salém e sacerdote do Rei Altíssimo. Ou seja, o que faz todo sentido, tendo em vista a missão que ele tinha, e nós veremos um pouquinho mais à frente. Só que vemos também o seu ofício sendo comparado ao de Arão. Só que há uma diferença aí, porque Arão, irmão e porta-voz de Moisés, né, na época ali, na era de Moisés, ele foi intitulado como primeiro sumo sacerdote de Israel. Só que, conforme a tradição, aleluias, ele, juntamente com seus filhos, estabelece então uma linhagem sacerdotal levítica. Ao contrário de Melquisedeque, que já aparece na história bíblica sendo um sacerdote. Aleluia. E rei de Salém ao mesmo tempo. Só que sem nenhum registro de origem, irmãos. E nem nenhuma descendência. E nem registro de sua morte. Ou seja, torna realmente um homem misterioso, porém com ofício essencial diante de Deus na face da terra. Aleluias. E nós seguindo um pouquinho mais adiante, nós vamos entender, porque através lá do capítulo 7 de Hebreus, nós vemos menção a Melquisedeque como um sacerdócio eterno, ao contrário, né, da forma tradicional que garantia ali uma descendência humana. Então, ou seja, Melquisedeque não teve descendência e também não houve registro da sua origem, mas ele foi sim, de forma veraz, né, há veracidade nisso, 100% de verdade, um sacerdote do Deus Altíssimo e, ao mesmo tempo, um rei, como nos diz a própria palavra do Senhor.
Então, devido a isso, o seu sacerdócio ele passa a ser visto como uma forma superior de sacerdócio. Não porque ele era melhor ou não que os outros que vieram após ele, mas pelo ofício que ele tinha, né, no cumprimento do seu ofício de sacerdote sobre a terra, e também por isso está prefigurando a Cristo. Então naquela época, ainda lá no início, em Gênesis, nós vemos este homem sendo sacerdote de Deus na terra, com características que nos levariam a Jesus Cristo. Muitos e muitos anos depois, como o único sacerdócio perfeito sobre a terra. E, aleluias, e sem origem, né, e sem descendência declarada, era então interpretado de uma forma singular, aleluia, como um símbolo de sacerdócio eterno com as características de Cristo. E eu coloquei algumas aqui para que nós pudéssemos entender melhor. E podemos ver aqui, rei de paz e justiça e sacerdote do Deus Altíssimo, características de Jesus Cristo, nós conhecemos através da palavra do Senhor. Superioridade espiritual, e quando nós vemos isso? Vemos a partir do momento que Abraão reconheceu sua autoridade, quando ele entrega os dízimos. Então ele respeita aquele homem como um sacerdote do Rei Altíssimo, que é também característica do nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos também, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vemos também um único sacrifício. Exatamente, vemos também um único sacrifício. Seu ministério se planificou, né, com apenas um sacrifício, que foi na ocasião sobre Abraão, quando ele vem com pão e vinho, como eu disse lá no início, e também faz menção ao Senhor Jesus Cristo, que viria muito tempo depois. Porque sabemos que Cristo também fez um único sacrifício, que foi derramar o seu sangue na cruz para morrer por nós e levar a salvação para todas as almas, toda a humanidade na face da terra. E também, aleluias, aleluias, o sacrifício de Jesus, né, sobre a terra. E então é onde percebemos o momento em que Melquisedeque encontra Abraão. O momento que ele encontra Abraão, é feito ali um sacrifício, aleluia. Esse sacrifício com o pão e vinho, ele confirma a bênção do Senhor sobre toda a sua descendência. Ou seja, quem estava sendo abençoado naquele momento não era apenas Abraão, ou um grande regozijo apenas pela vitória que ele obteve para recuperar o seu sobrinho, mas era uma bênção instituída de Melquisedeque sobre ele, para que abençoasse todas as gerações que viriam depois de Abraão, até alcançar os dias de hoje, que somos eu e você. Aleluias. E vamos um pouquinho mais à frente, para que nós possamos ir para o próximo tópico. E entramos, então, no subtópico de número 3, figura de Jesus. Diz assim, filho do homem, Jesus tem uma genealogia que, em Mateus, remonta a Abraão, e em Lucas vai até o próprio Deus. Mas, como filho de Deus, ele é eterno. Não possui genealogia. Nesse sentido, Melquisedeque é uma figura perfeita de Cristo. Como eu havia dito antes, as características do sacerdócio de Melquisedeque faziam menção a Cristo que viria muitos anos depois, para fazer um sacrifício semelhante. E aqui nós podemos ver, lá no capítulo 1 do livro de Mateus, né, se os irmãos forem abrir a Bíblia e ver, os irmãos conhecem, temos ali a genealogia de Jesus Cristo. Né, e temos a palavra de Deus confirmando isso que foi dito através da vida de Melquisedeque. E ali vamos ver, então, Jesus Cristo como descendente de Davi e descendente de Abraão. Então, começa-se ali, né, a genealogia. Né, começando justamente por Abraão, que gerou a Isaac, Isaac, então, gera a Jacó, e nós sabemos que é uma extensa genealogia, né, então, resumindo aqui. Só que o interessante é que essa genealogia chega até Matã, aleluia. E Matã também gerou um filho chamado Jacó. E esse filho chamado Jacó é então quem gera José, que nós conhecemos na palavra do Senhor como quem? O esposo de Maria. Ou seja, a mulher que através do Espírito Santo, né, através do plano de Deus, é escolhida então para gerar Jesus, o Cristo, que viria então para salvar toda a humanidade. Aleluia. Ou seja, aqui então nós vemos a confirmação da descendência de Jesus Cristo através de Abraão. Então, essa bênção que Melquisedeque estipulou sobre Abraão lá atrás, em Gênesis, ela teve resultado e se cumpriu no nascimento de Jesus Cristo. Porque essa era a bênção que estava sendo estipulada na vida dele naquele momento.
até mesmo sem Abraão perceber, sem Abraão saber. Mas resultou no nascimento de Jesus Cristo, no Filho de Deus, para que nós pudéssemos alcançar a salvação da nossa alma. Aleluias. Então, deixamos dessa forma bem clara e confirmada, né, a descendência de Jesus Cristo, através de Abraão. E chegamos, então, na sinopse do nosso tópico 1, que diz assim: Melquisedeque era sacerdote e rei de Salém, como acabamos de ver e confirmar através da própria palavra de Deus. E vamos um pouquinho mais adiante e entramos no nosso tópico de número 2, que tem o título Abraão, o Gentil. E o primeiro subtópico, que tem o título O Pai da Nação Hebraica. Aqui diz assim: Deus precisava de uma nação através da qual pudesse redimir a humanidade, segundo anunciara a Adão e Eva, lá em Gênesis 3:15. Essa nação teria de vir da linhagem de Sem, o filho mais velho de Noé. E como todos sabemos, Abraão era semita. Sua escolha evidenciou-se por uma fé inabalável em Deus. Aqui vemos então a confirmação, só que vindo anteriormente. Vimos que através de Melquisedeque, com a bênção em Abraão, se confirma no nascimento de Jesus. E aqui também vemos através da descendência de Abraão. Porque essa descendência teria que vir de Sem, o filho mais velho de Noé. E é justamente de quem Abraão é descendente. Aleluia. Nele seriam abençoadas todas as nações da terra, com a proclamação do Evangelho de Cristo. É aqui nessa parte que eu quero explicar para os irmãos. É aqui nesse trecho que nós entendemos o sentido dessa bênção ser estabelecida por Melquisedeque na vida de Abraão. É para que através da geração de Abraão em diante, sendo a maior geração até hoje, né, e o próprio Deus fala ali na palavra do Senhor que seriam incontáveis, né, os seus descendentes. O motivo era justamente esse, para que através da sua descendência o nome de Jesus fosse proclamado. O evangelho de salvação, aleluias, aquele Messias que havia de vir, no futuro ele iria vir, era a certeza disso, que haveria esse acontecimento. Então aconteceria, né, a ocasião de Jesus Cristo vir à terra e trazer a salvação consigo para todos na face da terra, aleluia. A missão da família hebreia, portanto, era testemunhar ao mundo acerca do amor, da justiça e da palavra de Deus. Só que o interessante é que isso estava sendo, de certa forma, cumprido já lá em Melquisedeque. Ou seja, então o Senhor Deus prepara o ambiente, o local onde nasceria a sua nação, coloca ali um homem que reina, né, governa com paz e com justiça, características semelhantes à de Deus. E então, quando chega até a época de Abraão, abençoa também a sua descendência, confirmando, aleluia, aquilo que ele começou lá no início, através de Melquisedeque, até chegar os dias de Jesus Cristo. Aleluia. E vamos então para o nosso próximo subtópico. Subtópico de número 2, o Pai dos crentes. Eu vou pedir que a igreja leia, amém? Em nome de Jesus, esse subtópico, os irmãos podem ler o subtópico inteiro, no 3, 1, 2, 3. Aleluia, Deus abençoe toda a igreja. Olha que interessante, irmãos. Tudo isso aconteceu porque Deus, desde o início, já havia designado isso como um plano de salvação para a terra. O Senhor Deus lá no início com Melquisedeque. E nós vemos aqui, através do estudo e através da palavra de Deus, que isso se cumpriu em Abraão. Só que olha só um detalhe. Quando chamado por Deus, o gentil Abraão creu e, sem demora, aceitou-lhe a ordem. Esse detalhe faz referência a nós hoje também. Porque Deus tem, sim, um plano para nós. Só que esse plano não é que se nós não aceitarmos, né,
o plano geral do Senhor, que é o plano principal do Senhor, que é a salvação, não vai se cumprir. Sim, vai se cumprir. Mas aqueles planos que Deus tem, que é através da nossa vida, nós, ao sermos covardes ou medrosos, ou por qualquer outro motivo não aceitarmos, aleluia, interrompemos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. E nessa questão, Abraão foi claramente um exemplo para nós. Porque a própria palavra de Deus, o nosso estudo também hoje diz, que no mesmo momento ele creu. E sem demora aceitou a ordem. Ou seja, então isso foi estabelecido sobre a vida dele, mas realmente aconteceu de forma efetiva, porque ele creu no que o Senhor tinha para ele, aleluia. Lá no início do capítulo 12, a parte que nós vemos quando Deus o chama. Só que a Bíblia fala que Abraão era um homem cheio de posses. Era um homem que tinha boas condições, tinha prata, tinha ouro, tinha gado. E Deus então chega até ele e fala para que ele saia da sua parentela e vá para uma terra no qual o Senhor ia mostrar, que era Canaã. E o engraçado é que um homem tão cheio de posses, tão cheio de condições, ao ouvir a voz do Senhor, em vez de ele temer ou pensar nas suas condições, nos seus bens, ou até mesmo no aconchego da sua família, ou o local onde eles viviam, que se eu não me engano era em Harã, que por sinal era o nome do pai de Ló também, seu irmão de Arão, ele não pensou duas vezes. Segundo o nosso ensino, ele logo creu. E de imediato, sem demora, aceitou a ordem do Senhor. É por isso que tamanha bênção foi atribuída à vida de Abraão. Bênção essa que nós conhecemos até hoje. E foi graças a essa bênção, foi graças a esse plano de Deus sobre a vida dele e sobre essa aceitação dele, da ordem do Senhor, que nós, eu e você, estamos aqui hoje. Aleluia. Então a obra do Senhor, as bênçãos do Senhor, elas são estabelecidas na nossa vida, mas elas só acontecem quando nós realmente cremos naquilo que Deus tem para nós. Porque de igual forma como Deus fez com Abraão, assim também somos nós hoje. Estamos nós aqui aprendendo, né? Servindo ao Senhor, conhecendo um pouco mais de Deus. E isso não para somente em nós. Isso vai mais adiante através das nossas gerações, através da nossa descendência. E é similar como Deus fez a Abraão. Porque de cada um de nós aqui, sendo instituída uma família, e sendo pregado esse mesmo evangelho, e esse mesmo Senhor Jesus Cristo para os nossos filhos, eles também crescerão com o mesmo aprendizado, os mesmos ensinamentos, crendo veemente no mesmo Deus que nós cremos, mas não só porque estamos ensinando, aleluia, mas porque eles vão ver e provar desse Deus, e ver que verdadeiramente Ele é o único e verdadeiro Deus sobre toda a terra. Foi essa atitude que Abraão teve. É uma atitude, por sinal, muito louvável, e é um exemplo específico para nós cristãos hoje. Então, independente de qual seja o cenário da sua vida, dê total atenção e ouvido quando Deus ministra algo para você. Quando Deus ministra algo no seu coração, ainda que agora você não veja nada, creia, porque lá na frente Ele já tem tudo preparado, como Ele preparou lá no início. E com certeza, quando você estiver no local exato, na maneira correta, agindo como Deus quer que você faça, Ele vai então estipular sobre você uma bênção tal, aleluia, que não abençoe só você, não pare somente em você, mas siga adiante, aleluia, através da sua descendência. Louvado seja o nome do Senhor. E você pode ter a mesma alegria que Abraão também teve, de ver as nações que foram sendo formadas através da sua descendência, servindo e proclamando o nome do mesmo Jesus Cristo, aleluia. Esse que hoje chegou até nós, com a possibilidade de nós termos, né, a salvação de nossas almas através da palavra do Senhor. E para finalizarmos esse tópico, um outro detalhe é o que fala adiante aqui na nossa lição. A partir daquele momento, passou a ser visto pelo Senhor como se jamais tivesse cometido qualquer falha. Um homem justo e perfeito, enfim, um amigo de Deus. É assim que o Senhor Jesus olha para mim e para você, quando decidimos acatar e aceitar aquilo que Ele tem para nós. Ele deixa de lado o que você era, aleluia. Ele deixa de lado as suas falhas e passa a te ver então como um homem e uma mulher justa diante de Deus, totalmente capaz de cumprir aquilo que Deus tem proposto para a sua vida. Amém? E chegamos então ao final a sinopse do nosso tópico 2. Eu acho que travou aqui um pouquinho. Amém. Mas a sinopse 2 diz assim: Abraão, o pai da nação hebraica, era um gentio. Aleluia. Obrigado, Roger. Deus abençoe, irmão. Era um gentio. Outro detalhe, irmão, só um pontinho chave para nós irmos para o próximo tópico. Essa palavra, era um gentio.
um homem cheio de posses, que tinha ouro e prata, tinha uma boa família e permaneceu um homem gentil. É quando permanecemos quando temos esse tipo de atitude que Deus vê em nós um espaço para que Ele possa agir nas nossas vidas. Porque nós ouvimos ao Senhor, nós buscamos ao Senhor, não porque Ele pode nos proporcionar, mas pelo que Ele significa para nós. Amém? E foi isso que Abraão fez. Seguindo mais adiante, vamos para o nosso tópico de número 3, que tem por título A Ocasião da Bênção. Primeiro subtópico diz assim: o objetivo da visita. Depois de uma vitória tão decisiva, Abraão, já nas imediações de Salém, agradece a Deus ao ser recepcionado por Melquisedeque. E aí, então, nessa parte é que nós vemos cumprir a palavra do Senhor, lá em Hebreus 7:7, quando diz que o maior recebe o menor, ou seja, Melquisedeque recebendo a Abraão. O patriarca sabia muito bem que estava diante do sacerdote do Deus Altíssimo. Por isso, reverencia-o com os dízimos de seus bens pessoais, e não com os despojos de guerra, já que se recusou a recebê-los. Verdadeira adoração e serviço a Deus. Que exemplo para nós. Aleluias. A palavra do Senhor de Deus vai nos dizer lá em Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 17, 18 em diante, né, quando Abraão se encontra, como eu havia dito anteriormente, quando ele se encontra e vê Melquisedeque, ele reconhece ali uma autoridade espiritual instituída, estabelecida por Deus. E quando ele vê então Melquisedeque vindo com pão e vinho para abençoá-lo e glorificar a Deus pela vitória que ele tinha tido, ele percebe que Melquisedeque estava fazendo exatamente o quê? Glorificando a Deus, porque foi Deus quem deu a vitória para Abraão. Porque Abraão, quando ele sai com 318 homens, que por sinal nem era um batalhão de guerra, era dos seus homens, ele vai afrontar, irmãos, Quedorlaomé e mais 3 reis, que tinham acabado de ganhar uma batalha contra 5 reis. Que homem em sã consciência faria uma coisa dessas? É nas situações que às vezes são mais arriscadas para nós, e que porventura até pode trazer um pouco de medo para o nosso coração, que nós devemos fazer como Abraão, ter fé. E ainda que o número que você tenha seja menor do que o número que está lá fora, não tema, meu irmão, porque o Deus que está com você é maior do que tudo que pode existir lá fora. Aleluia. E então, Abraão se alegra e percebe, através de Melquisedeque, a confirmação de que Deus o abençoou na vitória daquela batalha. Aleluia. E ao reconhecer isso, ele então dá o dízimo a Melquisedeque. Só que é interessante, porque a história vai nos contar, através do versículo 14, que Abraão ganhou essa batalha e, como eu havia dito anteriormente, ele recupera tudo novamente. Seu sobrinho Ló, o povo e também os bens que foram ali perdidos, saqueados com aquela guerra, no meio daquela guerra daqueles reis. Só que é interessante que a lição vai nos dizer que Abraão, quando ele reconhece a autoridade espiritual de Melquisedeque, ele não dá daquilo que ele recuperou na batalha. O interessante é que ele dá de tudo aquilo que ele tinha. Ou seja, Abraão deu do melhor para o Senhor. Deu ao Melquisedeque, mas fazendo uma referência de gratidão a quem? Ao próprio Deus. Assim é na nossa vida. Há muitas batalhas que iremos enfrentar, iremos ganhar, aleluias, e conseguiremos coisas através dessas batalhas. Mas o importante é que aquilo que seja entregue para o Senhor seja sempre do fundo do nosso coração, seja aquilo, aleluias, que nos faz servir a Deus, que é a nossa fé, que foi o que Abraão usou para ganhar essa batalha. Então que você possa usar a sua fé também como Abraão usou, independente de qual seja o cenário, meu irmão, porque um cenário bom para que você pratique algo, não exercita a sua fé. Porque o que é possível, né, o que é palpável, eu e você, nós mesmos fazemos. Mas o mais bonito da nossa caminhada diante de Deus é que é exatamente isso que é fé. É quando aos seus olhos você não vê solução nenhuma, você não vê maneira nenhuma, aleluia. Mas através do você acreditar em Deus e confiar 100% nele e fazer o que Ele ordena, aleluia, você consegue a vitória naquilo que era impossível para a sua vida. Isso é o exercício da nossa fé, assim como fez Abraão.
E a partir do momento que fazemos isso, temos sim grandes batalhas, mas temos também grandes vitórias da parte do Senhor para a nossa vida. Amém? Continuando, vamos para o nosso subtópico de número 2, a autoridade de Melquisedeque. Diz assim: por intermédio de Abraão, toda a nação hebraica reverenciou Melquisedeque, até mesmo os sacerdotes da tribo de Levi, que sequer haviam nascido. Está lá em Hebreus 7:9. Ora, se o sacerdócio levítico era temporário, o de Melquisedeque não podia ser interrompido pela morte, pois é eterno. Um sacerdócio, aliás, que haveria de ser exercido pelo Cristo. Aqui nessa referência de Salmo 110:4, diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse salmo de número 110, nós vemos aqui um salmo que é atribuído, né, ao rei Davi, porém ele é considerado um salmo messiânico. E aqui vemos mais uma vez a confirmação de tudo aquilo que Deus planejou e instituiu através da vida de Melquisedeque. Porque nos seus versos, nos versos desse salmo, aponta diretamente para o Messias, né, no caso, Jesus Cristo. E o descrevendo como um rei e sacerdote eterno. A mesma descrição que foi atribuída a Melquisedeque. Mas não só isso, né? Destacando também a sua autoridade divina e o seu papel intercessor. E também expõe a vitória do Messias sobre os seus inimigos, aleluias, e a submissão das nações sobre o seu governo. Então, aqui, através desse salmo, indicando, apontando para o Messias, vemos também a confirmação do sacerdócio que tinha Melquisedeque lá atrás em Gênesis. Ou seja, o que Melquisedeque estava fazendo, a forma como ele estava governando e a maneira como ele estava servindo, era um claro exemplo do que Cristo faria depois de tantos anos à frente. Só que Melquisedeque preparando para estabelecer futuramente, né, Deus estabelecer futuramente a nação de Israel. E Jesus Cristo para toda a humanidade na face da terra. Então isso se estendeu até hoje, aleluias. E no meio desse caminho passou pela geração de Abraão. Porque era assim a maneira como Deus planejou para que pudesse chegar a minha e a sua vida nos dias de hoje. Indo ao nosso subtópico de número 3, temos a simbologia da visita. Melquisedeque, ao trazer, aleluias, pão e vinho a Abraão, abençoa-o, dizendo: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. O que poderia redundar numa derrota ao patriarca transforma-se num momento de triunfo. Seu pequenino exército dispersou as poderosas forças de Quedorlaomer. Como eu havia mencionado, através da fé que Abraão teve, ele creu que Deus poderia dar essa vitória então a ele. Só que quando ele recebe a notícia de que Ló foi, né, capturado no meio dessa guerra, isso aconteceu porque nesse momento Abraão não recuou. Abraão se firmou, né, tomou uma atitude firme e de prontidão e logo já se preparou para ir para essa batalha. Então não basta somente crermos no que Deus pode fazer por nós, mas temos que então tomar atitude quando Deus nos ordena a fazer algo. Porque é através dessa atitude que virá a bênção do Senhor para nossas vidas. Amém? E continuando aqui diz: o pão e vinho que Melquisedeque trouxera a Abraão estava no pão e vinho que Melquisedeque trouxera a Abraão estava a simbologia da morte de Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado. Mais tarde, o Filho de Deus servirá uma refeição semelhante aos seus discípulos. Com a morte do Filho de Deus, cumpria-se o sacerdócio de Melquisedeque. Ou seja, o sacrifício, né, aquele sacrifício que Melquisedeque faz diante de Abraão, trazendo pão e vinho, simbolizava nada mais, nada menos que o corpo e o sangue de Jesus. Então ali estava sendo cravado, né, uma última confirmação mesmo veemente de que haveria um sumo sacerdote eterno e perfeito, que viria através da descendência de Abraão, sendo filho de Deus, de forma perfeita, para que houvesse salvação, então, para toda a humanidade. Então, aqui já fica bem claro para nós, né, e totalmente confirmado, o sacerdócio que esse homem teve na terra, aleluia, que foi Melquisedeque.
né? A palavra não menciona a sua origem, né? E também não menciona nenhuma questão relacionada à sua morte, né? E nem ao seu desaparecimento. Mas, através da própria palavra de Deus e através do nosso ensinamento de hoje, podemos ver com total verdade que ele foi, sim, um grande sacerdote do Deus Altíssimo e o rei de um lugar no qual Deus tinha preparado para que existisse a sua nação. E a bênção estabelecida por ele na vida de Abraão foi tão grande, então, que chegou até os dias de hoje, na minha e na sua vida. Aleluias. Amém? E temos, então, a nossa sinopse do tópico 3, que diz: Melquisedeque abençoa Abraão e este lhe entrega os dízimos. Amém? Chegamos, então, irmãos, à nossa conclusão. O tempo já foi, aleluias, mas deu tempo. Espero que os irmãos tenham entendido essa palavra e que o Espírito Santo possa continuar falando em vossos corações. A nossa conclusão, então, diz assim: em Abraão, todos os que cremos em Cristo fomos alcançados com a bênção de Melquisedeque. Hoje temos o Senhor Jesus, que junto ao Pai intercede por nós, conforme escreve o apóstolo João, que diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aleluia. Então, hoje, eu e você, através desse plano tão perfeito de Deus, lá no início, em Gênesis, começando com Melquisedeque, temos a oportunidade, então, de ter a salvação da nossa alma. E temos Jesus como nosso advogado, intercedendo por nós diante do Pai, né? E dando caminho, abrindo caminho para a salvação da nossa alma. Mas não só como advogado, mas também como um amigo, como um pai, como um rei e como um único e verdadeiro Deus sobre toda a terra e sobre a nossa vida. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, termino aqui a minha participação na administração desta aula, nessa noite, e teremos então a nossa próxima aula, a lição de número 12, que tem por título Isaac, o sorriso de uma promessa. Amém? Terça-feira, no dia 25/3, às 19 horas, aleluia, está ali. Terça-feira, dia 25, às 19 horas. Então, não perca, porque tem mais um ensino poderoso da parte de Deus para os vossos corações. Amém, irmãos? E assim eu agradeço a minha oportunidade nesta noite, em nome de Jesus, primeiramente a Deus, também ao nosso pastor presidente e aos pastores aqui, né? Pastor João Paulo e a toda a direção de pastores aqui da nossa